Não existia limites para o poder do Saitama até agora, porque o Careca de Capa aparece nesse novo capítulo levantando 2 cantos buracos negros, o que ilustra muito bem o nível de força surreal em que o personagem chegou. Mas será que esse é o limite do Saitama? Isso e muito mais eu vou te explicar nessa análise completa do capítulo 192 de One Punch Man. Fala, fã do Saitama, Charles Barros aqui. O capítulo começa com a chegada triunfante do King ao dojo do Bang, um momento de expectativa para os alunos do Silver Fang, que mal entenderam o que ele quis falar no capítulo passado. King então se aproxima do herói aposentado com um pedido desesperado: se tornar forte, o que é um pouco bizarro, já que o Saitama deveria ser o primeiro a ser procurado por ele com esse objetivo. Como vimos no capítulo passado, ficar mais forte é a única coisa que o velho mestre parece entender. Silver Fang, curioso, questiona por que alguém tão poderoso quanto o King ainda desejava ficar mais forte, mas a resposta estava bem ali na sua frente, bastava ele parar e ouvir. Porém, antes que o King pudesse dar uma resposta, o Silver Fang decide compartilhar suas próprias experiências. Fang revela que o seu eu mais jovem era exatamente como o King de agora, ansioso em ficar mais forte, só que para resolver todos os problemas do mundo, sozinho. Mas se tem uma coisa que a experiência lhe ensinou, foi que essa busca não ia levar a lugar nenhum, e como consequência, ele tinha se tornado indisciplinado. O velho ainda fala que o garoto também perseguiu esse caminho, e fracassou. A conclusão é que ninguém, por mais poderoso que seja, pode resolver tudo sozinho. O engraçado é que outro personagem de outro universo também descobriu essa lição recentemente, e eu falo do Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen, que eu também analiso aqui no canal. Só que essa fala do Bang pode ser uma referência direta ao próprio Saitama, que removeu seu limitador e aparece na capa desse capítulo, fazendo supino reto, levantando na barra 2 buracos negros. E lá na luta dele contra o Garou cósmico, descobrimos que o Careca de Capa conseguiu evoluir de forma bizarra a sua força física, conforme o seu corpo enfrentava desafios que podiam derrubá-lo. Por exemplo, quando ele foi para o espaço pela primeira vez, jogado na lua, ele não podia respirar, só que essa limitação foi contornada. Tanto que o Blast pega ele e o Garou, jogando no espaço, e ele não tem problema nenhum para respirar. Sem falar de outras coisas que ele não fazia, como conseguir se locomover no vácuo do espaço e até voar por lá, mas que agora consegue. Isso só mostra o quanto o poder do Saitama é insano e supera o de qualquer outro em outro mangá, porque o poder dele é o da adaptação, parecido com o Mahoraga de Jujutsu. Então pode jogar os dois em um vulcão e eles vão se adaptar ao calor. Jogue eles no sol e mais cedo ou mais tarde eles vão conseguir sair. Faça eles lutarem contra oponentes mais poderosos de seus universos e eles vão superar qualquer desafio. Só que o Saitama é ainda mais absurdo, porque ele tem o mesmo poder do Pernalonga, do Looney Tunes, o poder de dobrar a realidade à sua vontade. E se você acha que eu tô viajando, basta lembrar que ele já varreu Júpiter com um espio e até já conseguiu viajar no tempo. Então é seguro dizer que não há nada que o Saitama não possa fazer. Porém, mesmo com essa força além da realidade, o Saitama não conseguiria sustentar sozinho a associação de heróis, como a My Mask acredita, independente de seus valores. E o Bang fala isso. Silver Fang diz que os ataques de monstros estão cada vez mais frequentes e dá a entender que muitas pessoas estão se tornando o alvo primário desses ataques, e por isso eles estão buscando de toda forma ficar mais fortes, para poderem se defender. Diante disso, o Bang pergunta ao King se não seria melhor ele passar a guiar seus próprios discípulos, em vez de buscar ainda mais poder. Só que mesmo com toda a sua sabedoria, o Bang não consegue ver o que está bem diante dos seus olhos. A verdade é que o King não deseja ficar mais forte, ele deseja apenas se livrar da situação difícil em que está, e se livrar do risco de perder a sua vida, a cada passo que dá na rua. King entra em desespero de novo, gritando por ajuda e dizendo a única frase que o seu Motor King deixa todos ali ouvirem, que ele não era tão forte como as pessoas achavam. E isso faz os alunos do Silver Fang ficarem chocados com essa revelação. Nessa hora, o Sharanko diz que isso não poderia ser verdade, e relembra os últimos feitos do King que vieram a público, como na vez em que ele viajou no tempo para destruir meteoros que tinham destruído a Terra no presente, segurou uma bomba que poderia desintegrar o sistema solar e voou para o espaço com ela, a tempo de jogar tudo em um buraco negro, espancou a Lua em um momento de raiva e teve até o seu nascimento profetizado por feiticeiros de eras passadas. Mas se a gente for analisar, todos esses fatos surreais são suficientes para fazerem monstros se autoderrotarem na presença de King, pelo simples fato de que fugir e até se autodestruir na cabeça deles é bem melhor do que ter o CPF cancelado nas mãos daquele herói assustador. Isso, aliado ao verdadeiro poder do King, que eu revelei nesse vídeo aqui, faz dele a maior lenda da galáxia, e é por isso que ele nunca vai perder pra ninguém. Diria até que se ele enfrentasse o Saitama fora do videogame, o seu poder ia fazer não só ele sair vivo desse embate, como talvez até vencer. Amigão, você é bobo, é? O interessante é que todas essas lendas, faladas pelo Sharanko, são referências diretas aos últimos feitos do Saitama. A viagem no tempo, a super explosão do seu soco sério perto da Lua, repelida pelo Blast, a cratera da Lua e até a profecia. Porque basta lembrar que o Boros veio
veio dos confins do universo por causa de uma visão. Então tá tudo conectado, e é até triste dizer isso, mas enquanto o King existir como herói, o Saitama nunca sairá da sombra dele. Por que ele não decide se aposentar como o Bank fez? Isso livraria ele desse fardo que ele descarregar. Só que pra mim, o King gosta de ser um herói, e das mordomias que isso traz, ou seja, ele já foi corrompido pelo sistema. O fato é que a fama do King já é tão grande que não me surpreenderia se seres de outras raças começassem a visitar a Terra em busca de lutar contra o herói mais forte, exatamente como o Boros fez. Silverfang pede para Sharango parar, diz ao King que todos achavam que ele era um super-herói perfeito, mas ele não deveria se sentir pressionado a superar essas expectativas, e muito menos querer se tornar o herói mais forte, só para buscar a paz. Ainda mais porque isso era a responsabilidade da Associação de Heróis, e ele não estava sozinho em sua jornada de herói. É importante destacar que o Silverfang sabe que a maioria daqueles feitos eram lorotas, mas ele também sabe que existem pessoas extremamente fortes, como Saitama, que destruiu um meteoro bem na sua frente. Para ele, foi o King que pulverizou a centopeia anciã, então era claro que o herói estava no clube dos fortes. Bang ainda diz que ele está aliviado por ter escutado o King, e diz que pessoas fortes conhecem suas próprias fraquezas melhor do que ninguém, e desde que o herói entendesse isso, ele sempre seria forte. Na página seguinte, descobrimos que o Silverfang já pensou em uma solução para o problema do King e mandou ele direto para o seu irmão, só que pra mim, ele só queria se livrar do herói mesmo. Porém, o Bomb percebe que o King também não se encaixa no seu estilo de luta, o punho do redemoinho, que valoriza o poder de ataque, diferente do estilo do seu irmão, o punho da água corrente, que foca na defesa absoluta. Bomb revela que sua técnica depende de atacar o oponente primeiro, e ela sempre funciona a menos que o inimigo seja o lutador, só que isso claramente não encaixaria no estilo do King, por isso o velho chega à conclusão que o seu treinamento não estava à altura do herói. Assustado, o King responde um grande não, como se fosse revelar finalmente que ele não era forte coisa nenhuma, mas o irmão do Silverfang acaba entendendo errado, como se o King tivesse respondido que o seu estilo de luta realmente era inferior. Mas Bomb não deixa que isso abale ele, e decide fazer uma carta de recomendação para o herói, mandando ele para um lugar mais apropriado e compatível com seu estilo de luta. King então vai parar em um monastério de praticantes do estilo Qigong, só que o mestre do local reconhece que nada por ali pode domar o instinto visceral do King, e manda ele para um dojo sombrio em outra parte da cidade. O problema é que os membros desse novo dojo não eram mais aqueles valentões que buscavam a força acima de tudo, e mudaram radicalmente de atividade depois que foram espancados pelo Garou. Achando que o King era uma ameaça, eles acabam mandando ele para outro lugar, onde ele poderia treinar de verdade. E assim, King visita diversos dojos, em busca de alguém que aceitasse treinar ele. Só que um a um passam a rejeitar o herói, não só por medo, mas por acharem que ele estava ali tentando roubar os seus alunos para se tornarem heróis da associação. King aparece subindo uma grande escadaria, no que parece ser a última tentativa dele de encontrar um sensei, antes do sol se pôr. Só que ele teria uma grande surpresa. O herói começa a questionar como aquela mentira tinha se tornado tão grande, a ponto de distorcer até a realidade e os fatos. A resposta para isso poderia estar nas profundezas daquela caverna, onde ele encontra um velho mestre meditando, com um físico deplorável. Só que o medo logo toma conta do herói, e ele começa a realizar que aquilo poderia ser aquele treinamento maluco que a pessoa medita por meses e até anos, até encontrar o seu verdadeiro eu. E aqui eu quero chamar sua atenção para um detalhe bem interessante, que pode até ser viagem da minha cabeça, mas esse velho da meditação me lembra muito o Dr. Genos da Casa da Evolução. Vale lembrar que o Genos se clonou em massa, e ele fala até uma vez ao Ashura Kabuto que não importava se o monstro acabasse com ele ali, já que ele tinha diversos clones e que qualquer um deles poderia tomar o seu lugar. Claro que isso sozinho não confirma nada, mas a aparência do velho, junto à fala daquele mestre que mandou o King para essa montanha, que fala que lá ele vai encontrar o seu verdadeiro eu, pode fazer a gente acreditar que aquele é mesmo o Genos original, já que ele teve esse objetivo desde sempre. Já comenta aí embaixo o que você acha. Assustado, o King foge da caverna e se depara com o vulto de um personagem bem conhecido, mas que deu uma sumida faz tempo, a Manako. Lembra dela? Aquela monstrinha lanterna que ajudou o Saitama e o Flash Flash a andarem dentro do QG dos monstros. Vale lembrar que o próprio Flash Flash saiu recentemente em busca da Manako, então é bem provável que os dois se reencontrem muito em breve. Na página seguinte, o King já aparece no quarto do Saitama, jogando videogame e desabafando que o seu dia tinha sido terrível, porque todo mundo tinha rejeitado a tarefa de treinar ele, que por causa disso, ele nunca ia se livrar daquele problema. O herói mais forte fala que quanto mais perigoso o mundo parece, maiores serão suas lendas e mais rápido elas iriam se espalhar. King se pergunta se não seria melhor ele cair lutando contra um monstro, antes que ele seja descoberto. E a resposta do Saitama é a melhor parte, porque ele só manda o King puxar uns ferros. E essa parte é engraçada demais, porque revela o fato de que o Saitama consegue resolver os maiores problemas das outras pessoas com respostas super curtas e sinceras. O papo dos dois é interrompido com um barulho vindo do apartamento do lado, tipo aqueles que as pessoas fazem quando acabam de se mudar, arrumando os móveis. Lembra que nos capítulos passados, o Genos tinha pedido ao Forte que mudasse de apartamento com ele, só para ele ficar mais perto do Saitama? Pois é, parece que isso não era uma piada do autor, e aconteceu mesmo, porque o Cyborg nunca esteve tão perto do seu mestre. Saitama então sai do quarto e anda na direção da saída, como se fosse dar uma bronca do Genos, pelo barulho, mas a campainha toca e ele dá de cara com a Fubuki, o que faz com que ele feche a porta logo em seguida. Fubuki estava ali decidida a seduzir o Saitama.
E acompanhada de alguns membros do seu grupo, ela pede que o Careca de Capa entre para a equipe Fullbook. E em troca, ela tinha trazido um ótimo presente para ele, uma bela peça de carne. Saitama então abre a porta e pergunta se ela ia continuar recrutando pessoas para parecer forte, mesmo depois de tudo. Mas ela explica que agora era diferente, pois estava incentivando a todos do seu grupo a superarem seus limites. Todos estavam tentando chegar ao topo da classe A com seus próprios poderes. Nessa hora, o Rover pula e pega a carne das mãos da heroína, que tenta recuperar o bife a todo custo, enquanto Saitama agradece por ela ter dado petisco ao cachorro. Fullbook pergunta que cachorro era aquele, e fica tentando lembrar de onde conhecia ele. Engraçado que ninguém questiona o fato de ver um cachorro com 6 olhos e até confunde o Black com um macaco, sem falar que a própria Fullbook lutou com os dois monstros há poucos capítulos, na história há poucos dias, e não lembra deles, o que é bizarro. Parece até que ela tem a memória do Saitama. Rover abana o rabo, como se aprovasse a presença da Fullbook ali, mas ela se despede, dizendo que voltaria outra hora para convencer o Careca. Já na estrada, a heroína vê que o cachorro estava perseguindo seu carro, que estava a 100 km por hora. Olha a velocidade do bicho. Só que a sua atenção é direcionada para um telefonema urgente, que ela recebe de outro membro do grupo Fullbook, que estava desesperado, sendo atacados em seu apartamento. Ao chegar em casa, a Fullbook se depara com um monstro com a aparência de uma grande planta, atacando seus colegas, e logo tenta salvar alguns deles. Só que o bicho era forte demais, e fica claro que ele ia dar um trabalho para ela. E nessa hora, um raio poderoso passa por todos, destruindo completamente aquele monstro. Era o Rover, que tinha acabado de salvar o grupo Fullbook. Depois disso, a heroína passa a dar vários bifes de carne ao monstro, não só como agradecimento, mas como forma de prender ele ali. E o capítulo termina com o narrador falando que o Rover tinha acabado de entrar para o grupo Fullbook, como o cachorro de estimação da equipe, e já tinha se tornado o membro mais forte entre eles. Agora imagina o seguinte, se esse bicho já causa um estrago desse tamanho, imagina só quando ele evolui para o tamanho natural. De toda forma, ele já virou a arma secreta do grupo Fullbook, que vai fazer a heroína de classe B até esquecer o Saitama, pelo menos por um tempo. O que eu achei mais interessante é que o Rover não pensa duas vezes em destruir alguém da sua própria espécie, o que prova que ele mudou bastante depois que levou um tapão do Saitama e foi levado para casa com ele. Mas será que ele vai continuar com a Fullbook ou vai voltar para casa do Saitama? Porque eu duvido muito que a heroína queira devolver ele ao seu dono. Mas caso ele volte, não acho que ele vai conseguir entrar de novo tão fácil na casa do Saitama, já que o queixo da associação tem todo aquele sistema anti-monstro. Curtiu o conteúdo? Então assine o canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!